Corinthians e Vasco. Jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians voltando a vencer neste campeonato brasileiro, amigos. Importantíssima vitória do Corinthians. Foi um jogo espetacular, brilhante, especialmente depois faz um primeiro tempo muito bom, muito inteligente, buscando muito nessas bolas aéreas o seu principal jogador, né, o Gustavo Henrique, nessas bolas aéreas. Mas o Corinthians conseguindo gerar desconforto, conseguindo associar bem, o Garro encontrando passes. O Garro é importante ele voltar a ser esse cara de associação, né? O cara que vai acelerar um pouco o passe, conseguir esse passe para quebrar essa última linha de marcação ou as duas linhas de marcação, encontrando alguns espaços. Aí o gol do Bidu que coloca o Corinthians com 3 pontos, voltando a vencer. Segundo tempo difícil. O André precisa receber uma conversa, uma terapia, precisa trocar uma ideia com o garoto, que estava vindo numa pegada muito boa de participações, de jogo, mas, infelizmente, tem tomado ali algumas decisões que têm complicado o time, e o Corinthians tem sido... ele tem superado jogo após jogo, né? Nessas adversidades. Não tem nem o que contestar, exatamente, né? exatamente. E aí o Corinthians fica com um a menos, se complica no jogo, mas consegue sustentar. O Vasco, a partir do segundo tempo ali, especialmente a partir dos 20 minutos, começa mais num processo de desorganização e tentativa de abafa do que qualquer coisa planejada, qualquer coisa para se sustentar em relação a ideias de jogo. Mas não foi o suficiente, o Corinthians consegue uma vitória importante na sua casa. Não, o Corinthians com o Fernando Diniz tem provado um Corinthians totalmente diferente daquele que a gente está acostumado a ver os times, né, do Fernando Diniz jogar. Fala dele, né? Sem sofrer gols ainda. Sem sofrer gols, é um time que ainda acho que não conseguiu jogar da maneira que ele gosta, não tem tempo para treinar, joga hoje, amanhã já viaja, já pouco tempo para recuperar os jogadores, é uma questão de limitação de jogadores, né, em relação à qualidade e confiabilidade, vamos dizer assim. Tanto é que hoje joga o Ranieri na lateral direita e não o Malans, no lugar do Vitinho, e eu acho que ele acertou. Para mim, um dos melhores, se não o melhor jogador, foi o Ranieri. Impressionante o que ele jogou, roubada de bola, saída para o jogo. Ele, se não me engano, ele deu uns 2 chapeuzinhos ali, né, nos jogadores ali do Vasco, deu caneta, assim, foi muito bem mesmo. O Corinthians tem uma certa dificuldade. Agora, o Diniz, né, está conseguindo recuperar o Garro, né, pela mobilidade, pela forma de jogar, mas, infelizmente, aproxima os jogadores, essa aproximação facilita muito para o Garro, né? O Garro tinha muitas dificuldades porque ele ficava preso, como gosta de dizer o vovozinho, nas linhas de marcação, entendeu? Entendi. Então, ele não conseguia sair para jogar. Então, ele tinha... tinha esse problema. E agora com o Fernando Diniz, ele está se movimentando muito e ele está jogando de frente para o jogo. Ele está pegando a bola de frente, aí ele consegue enxergar tudo e consegue armar as jogadas da equipe do Corinthians. Mas assim, o André, eu acho que precisa ser conversado, eu não sei se até que ponto, por exemplo, mexeu com a cabeça dele ou não a questão de vai para o Milan, não vai para o Milan. O Fernando Diniz pensou uma coisa e acabou dando certo de outra maneira, porque eu acho que ele coloca o Ranieri improvisado na lateral direita, muito pensando no lado esquerdo do Vasco da Gama, que tem o Cuiabano, que começou jogando, com o Andrés Gomes, que é o velocista, que é o driblador, que vai para cima. De repente bota, né, o lateral de ofício, desculpa, o que chegou... Milans, Pedro Milans, né? É o uruguaio. Milans, Cara, tá chegando, vai marcar esse lado, porque o Andrés Gomes... Muita gente falou assim, foi o pior jogo do Andrés Gomes. Foi o pior porque o Ranieri engoliu ele. Marcou e jogou. Marcou e saiu para o jogo. Ele marcou os dois, né? Até o Cuiabano, quando vinha, ele também marcava. Realmente fez um grande jogo, mas eu, particularmente, gostaria de destacar muito o autor do gol, o Matheus Bidu, que vem jogando bem há muito tempo. O Ranieri foi muito bem hoje, um dos melhores, mas eu quero destacar o Matheus Bidu, porque quando o Fernandes coloca o Ranieri, é para liberar o outro lado. Coloca lá o Vitinho lá daquele lado, perto dele, o Garro, que era o meia enganche, né? O 10 ali na ponta do losango, para encostar mais para o lado esquerdo. O lado esquerdo do Corinthians sair mais para o jogo. E o Matheus Bidu está fazendo isso muito bem. Não só pelo gol, que foi um gol bonito, toda a trama, todo o jogo, né? Todo desenrolar da jogada, até o passe de calcanhar, de letra do
do Garro para ele, mas ele domina com a esquerda, bate com a direita, o lateral esquerdo dentro da área, né? Ele estava dentro da área. A liberdade que o Fernando Diniz deu para ele funcionou. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, foi melhor. Só não foi melhor no segundo tempo porque tinha um jogador a menos. Aí o Vasco se lançou desorganizado, foi mais no abafa, foi mais na vontade do que propriamente na organização de time. Por isso que eu falei que acho que o Vasco foi incompetente, né? Tem bons jogadores, mas não se posicionaram bem para furar uma forte marcação do Corinthians. O Corinthians lutou, brigou, o torcedor entendeu que precisava, né, um jogador a menos, e junto, a torcida do Corinthians dá show, vem junto mesmo, começa lá o poró-popó na arquibancada, ninguém segura. E os caras correm pelo outro que tá fora. Cada um deu um pouquinho mais, o Corinthians conseguiu segurar um belíssimo resultado, importantíssimo. Parabéns ao Fernando Diniz, mais um jogo sem sofrer gol. E os jogadores também, que, né, muito tempo sem vencer, na zona de rebaixamento, a pressão aumenta. Então, excelente, faz uma campanha boa na Libertadores, começa bem na Copa do Brasil, e aí vence, sai da zona de rebaixamento, empurra o Santos para lá, dá uma tranquilidade para a sequência de trabalho do Fernando Diniz, que é um ótimo treinador. Sobre o garoto aí, posso falar, Glaucio? Fica à vontadezinho, eu já ia até puxar. Era o centroavante, era o David, era o Brenner, porque o Brenner foi jogar mais pelo lado direito, mas eu não vejo ele fazendo muito mais essa função de acompanhar a lateral quando está sem a bola. Então, essa estratégia de ter 3 velocistas, mais um, para mim, não tem mais a característica de recompor. Por isso, o Corinthians foi superior, taticamente não encaixou. Ele tentou mudar isso no segundo tempo, falou que terminou com vários atacantes, mas eu acho sim, não é que o Spinelli é o melhor atacante agora do mundo, não. Mas se o cara termina uma última partida fazendo 2 gols, está com moral, né, faz gol, você tem um jogador a mais no jogo, você ter esse centroavante dentro da área, eu acho que assim, cabe mais. Então, nesse momento, eu acho que o Renato não fez a opção certa, não deu certo, ou o que ele pensou não deu certo, e mérito, novamente eu digo, para o Corinthians, que soube se defender, soube jogar com um jogador a menos, e o Vasco pode ter 500 mil atacantes, mas sem um posicionamento, sem uma organização de time, foi demonstrado isso. Tem aí essas finalizações a mais que o Corinthians, mas muitos chutes de fora da área. E fraco, né? Foram finalizações de fora da área. Entrar, trabalhar, não conseguiu. Lembrando para o pessoal, nessa semana temos Copa Sul-Americana e também Libertadores. Corinthians exclusivo na quinta-feira contra o Peñarol aqui na tela da ESPN, assim como o Santos na terça-feira. E você comendo nesse momento as palavras da galera da equipe F, analisando sobre o Vasco da Gama, que perdeu por 1-0 para o Corinthians da Neoquímica Arena. O Vasco da Gama segue com esse... cara, assim, é um terrível tabu que o Vasco não consegue derrubar por nada. Com homem a mais, o Vasco pode ter o que for, o Vasco não consegue derrubar esse tabu contra a equipe do Corinthians, né? Não venceu ainda até hoje na Neoquímica Arena. O Vasco, a Neoquímica Arena foi inaugurada já há muito tempo e o Vasco não consegue vencer o Corinthians nesse estádio. A verdade é que o Vasco da Gama fez uma partida muito abaixo, né? Os zagueiros errando ali demais, né? Principalmente o Saldívia, jogador que força demais o passe e às vezes dando pedrada para os jogadores ali, um passe muito ruim. Eu lembro um lance que ele dá um passe para o Paulo Henrique na direita e a bola vai todo torto para a lateral. Então, assim, o Vasco precisa melhorar em vários quesitos, né? O Vasco precisa melhorar em várias situações. Foi até citado agora há pouco, né, que o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, ele até não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, ele estava cotado para jogar, para ficar pelo menos no banco de reservas, não ficou porque ele estava se transferindo para alguma equipe do cenário brasileiro, ou seja, algum time aqui do Campeonato Brasileiro. Mas o Hulk, segundo informações do GE, ele chegou a ser oferecido para o Vasco. Mas você vê perspectiva do Hulk chegar no Vasco? Você vê chance do Vasco pagar um salário alto para o Hulk? E aí que tá, você olha o elenco do Vasco com o Spinelli, que faz alguns golzinhos ali e tal, mas não é aquele cara tipo o Ryan, tipo o Verratti foi, por exemplo. O Brenner, mesma coisa, né? Você olha o Vasco ali com algumas deficiências no seu time, tendo que reforçar, cara. Tem que buscar jogadores, tem que buscar novos nomes.
E não só nome para compor elenco, tem que ser os caras, como o Renato Gaúcho falou, tem que ser um cara para chegar, pegar a camisa e vestir e ir para campo. E que não vá sentir também o peso da camisa do Vasco. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que ir no mercado. O Hulk seria uma baita opção, mas ao que tudo indica, está fechando com o Fluminense. Mas o Vasco não pode perder tempo no mercado. E tem que ver urgentemente a questão da SAF, se vai vender mesmo para o Lamáquia ou se não vai. Porque, cara, passar mais uma janela, passando perrengue, é um risco grande de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione sim a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível, 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!